nosso estudo, falando das passagens do livro Pensamento e Vida. Essa é uma capa mais atual. Pensamento e Vida, livro do Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. O Emmanuel vai trazer para nós aqui diversos rápidos comentários sobre a questão da potencialidade do nosso pensamento e do pensamento vibrando em cima das virtudes da alma e também do nosso posicionamento perante as situações da vida. Como o pensamento é poder, pensamento é força, ele vai destacar sempre em cada uma das passagens essa questão, falando para nós sobre como nós poderemos, de alguma forma, melhorar o nosso pensamento para, a partir daí, melhorar também a nossa vida. Então, cada pessoa que fará uso da palavra, que vai fazer um comentário sobre os capítulos, escolheu um capítulo que bem desejasse. E eu escolhi para iniciar o capítulo 24, que fala da humildade. No capítulo 24, que fala da humildade, Emmanuel começa nos falando sobre a questão da humildade por força divina refletir-se em todos os domínios da natureza e as quais vão expressar efetivamente o trono de Deus, patrocinando progresso e renovação. Então, é através da humildade que a gente age na vida e compreende as forças de Deus e esse poder. E, evidentemente, a humildade vai caminhar junto com a caridade, o amor, a benevolência, a indulgência, o perdão. São todas essas virtudes que nos fazem pessoas melhores. Não para sermos vencedores no mundo, mas para sermos vencedores de nós mesmos. É através da humildade que a gente aprende a, de alguma forma, melhorar o nosso caminho. Em que sentido? É através do exercício da humildade que a gente tenta se livrar um pouco do nosso egoísmo e da nossa vaidade, da nossa indiferença para com o outro. Então, essa virtude por excelência é a virtude que nos traz mais próximos da compreensão da lei de Deus, porque é transformadora em cada um de nós. Para a gente ter um início de uma ideia sobre a questão da importância da humildade, nós vamos ouvir agora a parábola do fariseu e do publicano. Claro que nos evangelhos de Jesus nós temos diversas passagens que falam sobre humildade, mas essa é muito característica, então vamos ouvi-la. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, nessa parábola, Jesus vai nos dizer que aqueles que se exaltam em vida já têm a sua paga no mundo. Aqueles que, de alguma forma, se vangloriam das posses materiais já receberam o seu pagamento nessa vida. O importante para todos nós é exatamente trabalhar para viver bem, mas também compreender que tudo pertence a Deus. É Deus que nos dá tudo que nós temos, inclusive a própria vida. Ele vai dizer também no texto, Emmanuel, a seguinte situação: a carência da humildade, no fundo, é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Porque a pessoa agindo
com egoísmo e vaidade, ela se mostra além daquilo que ela mesma imagina ser. Porque ela se considera credora de todas as benesses que o mundo possa lhe dar. E a gente, em algumas das nossas atividades, né, nossas colocações no mundo, a gente também se vê assim. Eventualmente, a gente falha através do nosso egoísmo, da nossa vaidade, e não utilizando a humildade de forma correta, no sentido de aprendermos com aquilo. Né? Então, sem o reflexo da humildade, diz Emmanuel, atributo de Deus no reino do eu, a criatura se sente proprietária exclusiva dos bens que a cercam. Ela vai converter, então, a própria alma em cidadela da ilusão, porque ela começa a imaginar que ela está acima dos outros. Ela começa a imaginar que ela está, como eu disse anteriormente, credora de todas as benesses da terra em detrimento do seu próximo, em detrimento daqueles que estão ao seu lado. Né? E essa criatura vai finalizar por ser uma criatura isolada dentro do grupo social em que ela se encontra, no sentido de que ela não será mais bem vista. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, nos itens que falam das instruções dos espíritos, que o Evangelho ele funciona assim. Kardec colocou, com a orientação dos amigos espirituais, no início de cada capítulo, uma passagem evangélica da moral do Cristo. Depois, Kardec faz seus comentários a esta passagem da moral do Cristo. E, no final do capítulo, Kardec coloca os comentários dos espíritos superiores acerca desse mesmo capítulo. Então, lá no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item que fala exatamente das instruções dos espíritos, no item 11, nós temos o comentário de Lacordaire, que era um padre da igreja, essa igreja que pegou fogo em Paris, Notre-Dame, na época de Kardec. Ele desencarna alguns anos antes do início das edições do Pentateuco. Era um padre. E esse padre foi chamado a comentar exatamente esse capítulo dos Bem-aventurados dos pobres de espírito, que a gente é levado a achar que é pobre porque é humilhado. E não, é porque é humilde. Existe uma diferença entre ser humilde e ser humilhado. Né? Daqui a pouco nós vamos dar um exemplo maravilhoso sobre isso. Então, Lacordaire vai dizer o seguinte, que a humildade é virtude muito esquecida entre vós, diz ele para nós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo, desculpe. Oh, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que todos devem se auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestiário para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande se fez, colocando-se acima de todos os profetas. Então, Jesus era uma criatura que exemplificava a humildade, mas ele não era servil nem subserviente. Ele era uma criatura que tinha opinião, não é? Como o espírito de escola que era, espírito puro encarnado na Terra, ele veio exatamente nos mostrar, através dos exemplos e também das palavras, tudo aquilo que a gente precisa desenvolver para poder também chegar a sermos espíritos melhores, né? Pessoas de bem, mais bem colocadas dentro do mundo espiritual, digamos assim. E aí, caiu o meu papel no chão, vamos deixar para lá, já tenho lido. Emmanuel vai nos comentar que, sem o clima da humildade, não se desvencilha da trama das sombras a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos nós temos que deixar para trás após a auréola da razão. Então, uma vez sabedores de que, através da humildade, nós conseguiremos alcançar uma situação melhor como espíritos, se a gente não faz uso dessa virtude, como das outras todas, a gente acaba se envolvendo através da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, através das tramas das sombras que ainda se vinculam a nós mesmos. Nós ainda somos espíritos de terceira categoria
estamos vivendo num mundo de provas e expiações, lutando para nos tornarmos pessoas melhores e espíritos de bem. Mas ainda teremos, tenho certeza, eu particularmente tenho certeza, ainda terei várias encarnações neste mundo, até que, com a glória de Deus, nós possamos chegar lá no futuro, né, a sermos espíritos que vamos ganhar o direito de habitar mundos mais perfeitos, sermos pessoas melhores, assim por diante. Então, é importante que a gente lembre da questão da humildade, como diz Emmanuel, por quê? Ele vai dizer o seguinte, olha que interessante. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero, o ciúme, o despeito, a intemperança, porque ela acha que tudo é dela, tudo pertence a ela. Ela não percebe que tudo, na verdade, isso é que Emmanuel está querendo dizer aqui, tudo pertence a Deus. Nós somos usufrutuários. Falei certa palavra? Acho que não. Mas nós somos mordomos da vida. Em que sentido? Quando chegar ao mundo espiritual, quando nós todos encarnarmos, o nosso anjo da guarda, o nosso guia, que está acima do nosso anjo da guarda, vai puxar lá nosso arquivo. Antigamente, eu dizia, quando eu falava sobre isso, que ele abria aquele arquivo de ferro, puxar uma pasta e falar sobre nós. Hoje em dia não é mais assim, não. Hoje em dia ele vai abrir uma tela de cristal líquido pairando em algum lugar e vai abrir lá os nossos arquivos, né, eletrônicos, digamos assim, e vai mostrar tudo lá que a gente fez. Ele vai dizer, agora, como diz Emmanuel, dá administração daquilo que você possuiu. O que você fez da sua vida? Com as conquistas que você conseguiu? Quantos ajudou? Com o intelecto que você conseguiu desenvolver? Como você transformou o mundo? Porque é isso que é importante. As coisas materiais vão ficar todas. A gente não leva absolutamente nada. A gente vai chegar lá com as mãos vazias ou cheias de quanto a gente conseguiu compreender a lei de Deus para agir melhor no mundo. E é isso que vai ser cobrado de nós. Então, a criatura que não usa, que não se interessa, não se importa, não entende o que é ser humilde, ela vai ter esses problemas que Emmanuel diz, né? Ele vai, como ele diz aqui, ciúme, despeito, desespero, intemperança, e ele vai mais assim, mais à frente. A pessoa que vive num clima de egoísmo, de vaidade, de orgulho, ela desenvolve também problemas para a sua capacidade física. O corpo também reflete isso através do processo do perispírito, e que vai passar para o corpo aquilo que a mente carrega dentro de si. Então, como nós temos o pensamento, energia, poder, força, isso tudo vai criar em volta de nós vamos dizer assim, uma nuvem de energia que vai nos prejudicar. O nosso perispírito vai acabar transmitindo ao corpo esse nosso desespero, despeito, intemperança. E aí, o que vai acontecer com o corpo? Emmanuel é que fala aqui. Olha que interessante. Essas dificuldades vão gerar tensões psíquicas que podem derivar para perigos como síndrome da vida orgânica, doenças variadas, né? Depressão nervosa, desequilíbrio emotivo, ulcerações, disfunção celular. Então, Emmanuel nos faz ele nos dá uma chamada de atenção, diz assim, olha, nós temos que pensar nisso, isso é importante na nossa vida, né? Aceitarmos que tudo é de Deus, nós estamos aqui para desenvolver aquilo que Deus nos permite desenvolver, passar pelas nossas dificuldades. Não é porque nós somos pessoas que temos uma religião que nós estaremos isentos das dificuldades da vida. Isso não acontece, né? A doutrina espírita não é uma doutrina salvacionista, no sentido de que eu aceito a palavra dos espíritos e, a partir daí, nada mais vai me acontecer. Isso não existe para nós. Os espíritos são muito claros, né? A doutrina espírita nos ajuda a aceitar a dificuldade da vida, a passar por ela com resiliência e resignação, a vencer essa dificuldade e a continuar caminhando. Então, para isso, nós temos que desenvolver essas virtudes, e uma delas, uma das mais importantes, é entendermos, através do processo da humildade, que tudo pertence a Deus e que a gente só é usuário disso. E aí, ele vai dizer
sobre a questão dessas questões com relação àquilo que a gente espera de Deus, ou seja, a nossa vontade é que Deus nos salve, que Deus nos ajude, né? Que alguma coisa aconteça que nos faça ficar sempre felizes, sempre bons, sempre com saúde, né? E isso acontecia também na época de Jesus, né? Vamos lembrar que na época de Jesus, Israel estava sob o domínio de Roma e era esperada até a época de Jesus que a chegada do Messias. Então, vamos buscar essa história lá em Humberto de Campos, nosso irmão X, que ele fala do livro, eu anotei aqui, O Lázaro Redivivo. Quem tiver interesse, essa história, Lição em Jerusalém, está lá em Lázaro Redivivo, que é um livro do irmão X, psicografia do Chico Xavier. Então, diz lá na lição 17 que Jesus chegou no domingo de Ramos a Jerusalém, e como todos nós que já lemos esse trecho da Bíblia sabemos, ele foi recebido com uma festa, porque eram 3 anos de demonstrações de que aquele seria o Messias esperado pelo povo judeu, não é? Então, cura de leprosos, ele tirou Lázaro de dentro da sua cova, ressuscitou Lázaro. Eram coisas impressionantes que Jesus tinha feito nos últimos 3 anos, que faziam com que a população da de Jerusalém acabasse pensando que Jesus, e ele era, mas a ideia dos habitantes daquela época era que Jesus seria o Messias que viria libertar o povo judeu do jugo romano. Então, no domingo de Ramos, por que é domingo de Ramos? Porque Jesus chegou, ele entrou por uma das portas, né, da muralha de Jerusalém e foi recebido pelo povo com hosanas ao herdeiro do rei Davi, que seria o Messias prometido, as pessoas felizes da vida, as crianças e as mulheres utilizando a folha da palmeira, recebendo Jesus como o Messias prometido, uma vez que Jesus fez isso de propósito. Todas as vezes em que ele podia confirmar a palavra de algum profeta, ele confirmava fazendo uso do seu grande poder, da sua grande compreensão, né, daquilo que o povo judeu esperava. Então, dizia um profeta que o Salvador de Israel entraria montado num burrico e seria recebido pelo povo. E ele fez com que os seus apóstolos buscassem um burrico para que ele entrasse montado no burrico dentro de Jerusalém. É uma das formas de confirmar, né, a sua missão divina. Mas Jesus tinha uma compreensão do que é salvar, do que é a missão divina de cada um de nós, e a população daquela época, como nós hoje em dia também, temos outra compreensão do que é a nossa responsabilidade divina. Vamos chegar lá. Então, Jesus vai entrando, os discípulos em volta, o povo em festa, feliz da vida, aquele seria o Messias, maravilhoso, está chegando, todos os discípulos orgulhosos, né, de serem recebidos daquela forma, de Jesus ser recebido daquela forma. E aí, durante a entrada, os mais antigos, os anciãos da comunidade judaica, os fariseus mais fanáticos na questão da chegada do Messias, chegavam junto dos apóstolos e diziam: e então, quando vai se manifestar o Messias? Ele está entrando em júbilo em Jerusalém. Quando é que ele vai usar a palavra para falar ao povo? Como é que ele vai se manifestar? Quando? Quando será? Quando será? Porque a ideia era que ele chegaria, né, e entraria em confronto com Roma e libertaria o povo judeu. E os mais velhos e os doutores da lei preocupados, querendo saber quando é que seria isso. Os discípulos disseram: calma, calma, durante a semana nós teremos algumas reuniões e nessa reunião é possível que o mestre fale alguma coisa, que ele dê pistas de como fará, né, essa chegada triunfal para se confirmar como Messias, libertador do povo de Jerusalém. Estamos certos, diz um dos discípulos para o ancião que eu perguntava, estamos certos de que a homenagem de hoje é decisiva, ou seja, aquela grande festa, né, para convencer Jesus de que ele seria o libertador do povo judeu.
Então, estamos certos de que a homenagem de hoje é decisiva e o Messias dar-nos-á a conhecer o plano das nossas reivindicações. Então, o Messias, Jesus, vai dar a conhecer o plano das nossas reivindicações. Somos nós pedindo. O sinal do movimento, indagou outra pessoa, um ancião de olhos lúcidos, diz Filipe, estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós. Dirigir-se-á imediatamente ele a César, fundamentando o nosso necessário protesto? Aí diz Filipe, disse-nos que para confiarmos no Pai e crermos também nele, nosso Mestre e Senhor. E aí os patriarcas olham um para cada outro e dizem, mas ele não fará então nenhuma exigência? No que Filipe responde. Isso o povo já estava meio irritado. Essa expressão eu não falei direito. O Humberto de Campos diz que essa última pergunta já foi feita de forma mais agressiva. Aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário, e afirmou que seremos atendidos em seu nome, explicou Filipe sem se perturbar. As pessoas se olharam entre elas e começaram. E a nossa posição? Resmungou o mais velho. Não somos o povo escolhido da terra? E Filipe vai responder. Disse o mestre que não somos do mundo, e por isso o mundo não nos aborrecerá, até que o seu reino seja estabelecido. E as pessoas começaram então a rir de Filipe, gargalhadas em todos os lugares. O profeta disse um israelita, mas o profeta não assinou nenhum documento, nem se referiu a qualquer compromisso com as autoridades? Disse Filipe, não, apenas lavou os pés dos companheiros. Isso, diz Humberto de Campos, isso para os filhos vaidosos de Jerusalém era demais. Surgiram então muitos risos e protestos. E aí começa cada um a reclamar. Dizem assim, não te disse, Jafé, tudo isso é uma farsa. Muito boa tem essa aventura dos pescadores. E dentro de alguns minutos, mais ninguém na rua. Voltam os discípulos para dentro da casa. Desde esta hora, compreendendo que Jesus cumpria, acima de tudo, a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens, a multidão o abandonou. Os discípulos, reconhecendo também que ele desprezava todos os cálculos de probabilidade de triunfo político, reuniram-se um pouco desapontados. E desde esse instante a perseguição do Sinédrio tornou vulto, e o Messias, sozinho na sua dor, mas com a sua lealdade, experimentou prisão, abandono, injustiça, açoite, ironia e crucificação. Então, amigos e amigas, realmente, se nós, como espíritas sinceros, desejosos de seguir o Mestre, queremos nos transformar, saibamos que a via é fácil. Não é simples o caminho da transformação. Mas, como disse lá no início eu falei, antes da reunião começar, que nós passaremos por tudo isso da Covid. Nós também passaremos por todas as nossas dificuldades. Porque a vida, ela é assim, não é? Nós criamos as dificuldades e depois Deus não nos pune, porque Deus é amor incondicional. Deus nos dá outra chance, seja nessa encarnação ou na próxima, para que a gente passe pelas mesmas dificuldades novamente e para que nós possamos vencer. Lembrando sempre dessas virtudes todas que foram colocadas aqui pelo Humberto de Campos na exemplificação do Mestre Jesus, mas também na humildade, entendendo que tudo pertence a Deus. Nós vamos passar pela vida nos esforçando, evidentemente, mas que nada é nosso. Então, não nos envaideçamos porque conseguimos isso ou aquilo. Tudo que conseguimos é para que a gente possa transformar a vida do outro. Se transformando primeiro. Primeiro, auto-renovação. Depois, a renovação do terceiro. Do próximo mais próximo, do próximo um pouco mais distante. Essa vai ser a nossa responsabilidade enquanto espíritas, fazendo tudo com muita humildade e agradecimento a Deus. Acho que deu 30 minutos e a gente vai terminando por aqui, pedindo a Deus que nos abençoe.